A paz do Senhor, meus irmãos. Vocês são pentecostal. A paz do Senhor, meus irmãos. Terceira vez é sempre melhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Você que trouxe Bíblia, abra ela juntamente comigo. Texto de Naum, capítulo de número 1. Enquanto os irmãos localizam, quero aqui externar a minha gratidão. É uma alegria poder estar aqui com vocês pela primeira vez. Uma casa onde eu acompanhava somente pelas redes sociais, mas hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês. Uma alegria imensa para mim, para o meu ministério, para a minha casa e para a minha família. Deixar aqui a minha gratidão à família sacerdotal desta casa, na pessoa do pastor André, pastora Alessandra, meu muito obrigado pela porta que vocês se abriram para que eu possa exercer o meu ministério. É uma alegria imensa poder conhecê-los e cultuar aqui com vocês também. Trago também a minha família, minha irmã Rafaela, a Isa acabou de subir. Elas duas são fã número 1 desta casa. Quando eu disse que eu viria para cá, elas já desmarcaram todos os outros compromissos para vir comigo. E é uma alegria tê-las aqui. E também me faço acompanhado da minha esposa. Nós estamos casados faz 3 meses e meio e é uma alegria estar aqui com ela. Ela é a minha companheira, a minha amiga, a minha intercessora. Eu costumo brincar em todos os lugares que eu vou, que ela, pastor André, fez eu começar a usar terno. Ela também foi a pessoa que Deus usou e utilizou para que eu começasse a exercer o meu ministério da palavra. Então eu costumo sempre dizer que ela foi o canal de bênçãos que Deus se utilizou para que eu pudesse estar aqui nessa noite. Se hoje eu estou aqui, é por conta da oração dos meus pais, da intercessão dos meus familiares, mas sem dúvidas nenhuma, se eu estou de pé aqui pregando hoje, é porque eu tenho uma intercessora dentro de casa. Uma alegria ter ela aqui comigo e uma alegria também estar aqui com vocês. Eu me faço aqui uma pessoa muito simples para ministrar aqui para vocês. Vocês passam diversas vezes por outros pregadores muito melhores do que eu. Por exemplo, meu pai veio aqui recentemente, pastor Oséias Lopes, um grande pregador da palavra. E eu me faço aqui até envergonhado e tímido de estar aqui, porque o nervosismo bate, as pernas tremem. Mas eu creio que o mesmo Deus que usa eles é o Deus que me usa também. E nós sairemos daqui alimentados pela palavra de Deus, tá bom? Eu estou me curando de uma rouquidão, então se eu pudesse receber um pouquinho mais de retorno, principalmente do meu lado direito, eu agradeceria. E nós pregaremos a palavra de Deus. Quem encontrou o texto de Naum, capítulo 1, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos ler. Naum, capítulo 1, versículo de número 3. O texto sagrado vai nos dizer assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado ele não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eu vou repetir apenas uma expressão que me chama a atenção, que é a expressão: o Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta. Por um momento, pegue na mão da pessoa mais bonita e cheirosa que estiver aí perto de você. Se ela não for bonita e não estiver cheirosa, você disfarça, mas pega na mão dele, pega na mão dela, crendo naquilo que você irá liberar agora. Eu aprendi que palavras liberadas do altar deixam de ser apenas palavras e passam a ser decretos do céu para nós. Então o que você irá liberar agora não é uma simples palavra, o que você irá liberar agora não é uma simples frase, o que você irá liberar agora não é um simples jargão, mas o que você irá liberar agora é um decreto do céu para nós essa noite de domingo. Então libera com fé, libera confiando naquilo que você irá liberar. Pegue na mão dele, pegue na mão dela e diga: Deus tem um escape para nós. Diga aí.
Diga mais forte, você é pentecostal, Deus tem. Talvez essa pessoa que está do seu lado já sorriu, já adorou, já levantou a mão. Talvez essa pessoa já está aqui glorificando a Deus, mas talvez só Deus e ela sabe como ela adentrou a esse ambiente cheio de luta, cheio de dificuldade, cheio de adversidade, mas Deus nos traz a esse ambiente para nos dizer: Deus tem um escape para nós. Talvez você adentrou aqui com luta, com dificuldade, mas o Deus dessa casa, o Deus da plenitude, nos traz a esse ambiente para dizer: do jeito que está não fica, do jeito que está não permanece, do jeito que está não vai ficar. Nós sairemos daqui com a vitória nas mãos, nós sairemos daqui com a bênção nas mãos, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, é um Deus que abre caminho no meio da tormenta. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto, ora conhecido, se não por todos, pelo menos pela maioria de nós. O texto que nós estamos inseridos, ele é escrito, ele é profetizado pelo profeta Naum. E talvez para nós entendermos de fato o livro do profeta Naum, nós vamos precisar dar alguns passos para trás, até o livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas todos nós conhecemos. Jonas foi um homem chamado por Deus. Jonas foi um homem que foi escolhido, selecionado pelo próprio Deus. E quando o profeta Jonas foi chamado por Deus, a chamada de Deus para ele era: Jonas, sai da onde você está e vai para a terra de Nínive. E ali você vai pregar para um povo arrependimento. Quando Jonas agora ouve a voz de Deus, nós conhecemos a história, ele vai fugir, ele vai se ausentar. E é interessante a história de Jonas, porque Jonas, ele não vai orar quando ele ouve a voz de Deus. Jonas, ele não vai orar quando ele recebe o chamado de Deus, pastor André. Jonas, ele também não vai orar quando ele vai comprar a embarcação ou a passagem para entrar na embarcação. Jonas, ele também não ora quando ele entra naquele barco juntamente com aqueles homens. Jonas, ele também não ora quando ele desce para a parte inferior do barco para dormir. Jonas também não ora quando ele sobe para a parte superior do barco para ser lançado ao mar. Jonas, ele também não ora quando ele é lançado ao mar, e muito menos quando ele é engolido por aquele peixe. Ele fica o primeiro dia sem orar, ele fica o segundo dia sem orar, mas no terceiro dia, ele vai decidir levantar a sua voz e clamar a Deus. E quando ele está clamando, o texto é muito claro em nos dizer que enquanto Jonas estava orando, Deus começa a movimentar aquele peixe para a direção que Jonas sempre deveria estar. Talvez alguém já entendeu, mas eu vou repetir. O que Deus estava dizendo para Jonas é: Jonas, quando você entender o poder que tem na oração, quando você entender o poder que tem no clamor, você vai parar de fazer as coisas quando você quiser. Você vai deixar de fazer as coisas quando você bem entender e da forma que você bem entender. Até porque Jonas, para ele cumprir o seu chamado, ele teve que orar nas entranhas de um peixe. Eu já começo a liberar uma palavra profética ao coração e à alma de alguém dentro desse ambiente. Alguém que adentrou a este ambiente está dizendo: Henrique, eu queria viver o meu chamado. Henrique, eu queria viver a minha promessa. Henrique, eu queria viver aquilo que Deus prometeu para minha casa, para minha família, para o meu sonho, para os meus filhos, para o meu casamento. Deus me traz a essa casa para lhe dizer: comece a orar, que a oração vai fazer você chegar no lugar da tua chamada, vai fazer você chegar no lugar da tua promessa, vai fazer você chegar no lugar da onde Deus sempre queria que você estivesse. Levanta a mão, por
porque lá vai a profecia. Deus te traz a esse ambiente para lhe dizer: enquanto você ora, eu vou movimentar o lugar da oração. Enquanto você ora, eu movimento a tua casa. Enquanto você ora, eu movimento a tua família. Enquanto você ora, eu movimento o teu casamento. Enquanto você ora, eu movimento. Deus foi muito claro em dizer para Jonas: Jonas, comece a orar. Jonas ora, e agora o peixe vai levar Jonas para onde ele sempre deveria estar. O que me chama a atenção é que Jonas vai pregar para um povo, vai pregar para uma nação, para o povo de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Os assírios, eles eram cruéis demais. Quando se tratava de guerra, de peleja, quando se tratava de guerra entre nações, entre povos, eles eram um povo que não media esforços para prejudicar os seus inimigos. Isso é tão verdade, que quando a Assíria precisava matar, destruir, ou vencer um povo, vencer uma nação, eles faziam de tudo sem medir esforços. Por exemplo, o povo da Assíria era um povo que, para prejudicar os seus inimigos, ou para vencê-los, eles o enterravam ainda vivos. Para eles vencer os seus inimigos, eles pegavam os inimigos e os esfolavam no chão com eles ainda vivos. Quando eles não faziam isso, eles os espetavam e os expunham ao sol, para que assim eles morressem aos poucos e ao sofrimento. Isso me chama a atenção, porque a Assíria, Nínive, era um povo que todos temiam, era um povo que todos tinham medo. Quando se tratava de guerra, não podia citar o povo de Nínive, não podia citar o povo da Assíria, que todos os outros povos começavam a recuar, todos os outros povos começavam a retroceder. É para esse povo que Deus chama Jonas para pregar arrependimento. Olha o Deus que nós servimos. É para esse povo que agora Jonas vai pregar. E o texto vai dizer que quando Jonas prega, esse povo se arrepende. Esse povo começa a acreditar e a crer em Deus. E agora, de 100 a 150 anos se passam. E tudo que nós queríamos ou esperávamos ver, é que esse povo no texto ou no livro de Naum, estivessem firmes na fé. Que esse povo estivessem firmes naquilo que outrora eles tinham declarado. O quê? Que eles estavam servindo a Deus. Que eles estavam arrependidos daquilo que eles tinham feito outra vez. Mas o que nós vemos é um povo que volta a fazer aquilo que desagradava a Deus. É um povo que volta a prejudicar os seus inimigos. É um povo que volta a fazer aquilo que desagradava a Deus. E agora Deus chama Naum. E a palavra da boca do profeta Naum é diferente da boca do profeta Jonas. Por quê? Porque da boca do profeta Jonas era arrependimento. Mas da boca do profeta Naum, Deus estava dizendo: eu vou destruir este povo, mas vou livrar o povo de Judá. O que Deus estava, em outras palavras e nas entrelinhas do texto, é: ninguém toca no povo que é meu. O que Deus estava dizendo é: enquanto eles estavam prejudicando outros povos, tudo bem, mas agora eles decidiram tocar no meu povo. Eles decidiram tocar na minha nação. Eles decidiram tocar naquilo que era meu, naquilo que eu escolhi, naquilo que eu chamei.
naquilo que eu santifiquei, naquilo que eu preservei. Agora Deus chama o profeta Naum, e da boca do profeta Naum ele vai dizer: eu vou destruir quem está querendo prejudicar o meu povo, perseguir o meu povo, destruir o meu povo, mas vou livrar a nação que é minha, o povo que é meu. Deus te traz a esse ambiente, e se você já entendeu, Deus te traz a esse ambiente para lhe dizer: eu vou prejudicar os teus inimigos, eu vou destruir os teus inimigos, eu vou fazer os teus inimigos recuar, mas vou livrar você, vou livrar a tua casa, vou livrar a tua família, vou livrar os teus familiares, porque enquanto nós estamos dentro desse ambiente, Deus está travando uma batalha. Enquanto nós estamos aqui, Deus está livrando a tua casa, livrando a tua família, livrando o teu casamento, livrando os teus filhos. Enquanto nós estamos aqui, Deus nos traz a esse ambiente e me enche de graça para lhe dizer: enquanto nós estamos dentro dessa casa, fique tranquilo, porque Ele vai livrar você, vai livrar a tua casa, vai livrar a tua família, vai livrar o teu casamento. Deus é muito claro em dizer, e Deus estava dizendo nas entrelinhas do texto: se for preciso, eu faço cumprir o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que nada nós temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 9: Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei, eu sou o Deus de Israel. O que Deus estava dizendo aqui é: fiquem tranquilos, o Deus que está com vocês é maior do que o Deus deles. O Deus que está com a plenitude é maior do que o Deus do mundo. O Deus que está com a tua casa é maior do que o Deus deles. Porque o Salmo 115 vai nos dizer: o Deus deles tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não caminham. Mas o nosso Deus, Ele tem boca e fala com a gente o tempo todo, tem ouvidos e ouve o nosso clamor, tem pés e nos faz caminhar juntamente com Ele, tem mãos e nos sustenta a destra da tua justiça. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós adentramos ao livro ou ao texto que nós lemos, tem duas expressões que me chamam a atenção. A primeira, o escritor vai dizer para nós: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E eu fiquei perguntando para o texto: o que é que Deus quis dizer aqui? E Deus me disse: Henrique, o que nós precisamos entender de uma vez por todas é que nós estamos ocupados demais com o olho no problema, com o olhar na dificuldade, com o olhar na adversidade, que nós estamos se esquecendo do Deus que nós servimos. O que o texto está dizendo para nós é: vocês não estão percebendo? A dificuldade chegou, é verdade. A prova alcançou, é verdade. A adversidade tomou conta, é verdade. A crise tomou conta da sua casa, é verdade. A adversidade, a enfermidade tomou conta do seu lar, é verdade. Mas enquanto nós estivermos com o olhar direcionado para o problema, nós não vamos conseguir perceber que a mão dele sempre esteve aí. Nós não vamos conseguir perceber que a mão dele sempre esteve ao nosso lado.
nós não vamos perceber que o olhar dele, que a mão dele, sempre estava nos sustentando esse tempo todo. Vamos para a Bíblia, que com ela fica mais interessante. Lembra de Isaías? Isaías, no capítulo 6, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, a terra estava em luto, a terra estava em dor, a terra estava em pranto, a terra estava passando pelo pior momento. Mas Isaías vai continuar e vai dizer: mas quando eu tirei o olhar da terra e direcionei o meu olhar para o céu, quando eu tirei o meu olhar do problema e coloquei o meu olhar para aquele que pode solucionar os meus problemas, quando eu tirei o olhar da dificuldade e direcionei o meu olhar para aquele que é dono de todas as coisas, eu percebi que o céu estava aberto, os serafins estavam adorando a Deus, e eu percebi que o céu nunca perdeu o controle de nada. Levanta a mão, porque lá vai a profecia. Deus te traz a esse ambiente para lhe dizer: tira o teu olhar do problema, tira o teu olhar da dificuldade, tira o teu olhar da adversidade, porque enquanto você estiver com teu olhar na dificuldade, com teu olhar no problema, com teu olhar na crise, com teu olhar na prova, com teu olhar no tempo ruim, no tempo de adversidade, você não vai conseguir perceber que a mão dele sempre esteve aí. Deus te traz a essa casa, e se você trouxe glória, entregue a ele agora, porque ele te traz a esse ambiente para lhe dizer: começa a olhar para o céu, porque de lá vem o teu socorro, é de lá que vem a nossa solução, é de lá que vem tudo aquilo que nós precisamos. E o escritor é muito claro em nos dizer, ele é muito categórico, e ele vai dizer: mas Deus é grande em força. Mas Henrique, você diz isso porque você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Henrique, você diz isso porque você não sabe a crise que eu estou enfrentando. Você diz isso porque você não conhece o tamanho do meu problema. Vamos olhar para o nosso Deus então. João, que vai declarar dizendo: quando eu estava na ilha de Patmos, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos eram branco como a lã, os seus pés como latão reluzente. Em outras palavras, João estava dizendo: é porque vocês nunca viram o Deus que você serve. Se vocês conseguissem perceber o Deus que está conosco no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, nós conseguiríamos entender que o nosso problema não é nada perto do Deus que nós servimos. E agora ele vai continuar e vai dizer: além de ser grande em força, o nosso Deus, o Senhor, Ele tem um caminho. Ele tem um caminho no meio da tormenta. Isso aqui não faz o menor sentido, gente. Porque o que nós somos ensinados a vida toda, não pelo Evangelho, mas pelo mundo que nos cerca, é que quando o problema chega, é momento de parar. Quando a dificuldade chega, é momento de dar uma pausa. Quando a adversidade chega, é momento de parar e ver o que é que está nos atrapalhando. Mas o que Naum está dizendo é: o Senhor tem um caminho, não antes, não depois, mas no meio da tormenta. Eu vim aqui como porta-voz de Deus para dizer para alguém: é no meio da crise que você acha que não tem fim,
É no meio da adversidade que você acha que não vai acabar nunca mais. É no meio das lágrimas que você desce todo dia, das noites mal dormidas, que Deus te traz a esta casa nessa noite de domingo para lhe dizer: eu estou abrindo um caminho no meio de tudo isso. Eu sinto graça para liberar uma palavra sobre a vida de alguém. No meio da sua crise, no meio da sua adversidade, no meio da sua depressão, no meio da sua opressão, no meio das suas crises de pânico, no meio das suas ansiedades, no meio de tudo isso que você está passando, Deus te traz a esse ambiente para lhe dizer: eu estou abrindo um caminho no meio de tudo isso. Vamos para a Bíblia, que com ela fica mais interessante. Deus, quando chamou a vida de Davi, todos olhavam para a vida de Davi e diziam: é tormenta, está no meio do pasto, em um lugar que ninguém queria estar, fazendo um serviço que ninguém queria fazer. Mas Deus olhou do céu e disse: é caminho no meio da tormenta, porque enquanto todo mundo está desprezando, enquanto todo mundo está fazendo pouco caso dele, eu vou fazer ele vencer pequenas e grandes batalhas, e vou derramar o meu óleo sobre a cabeça de Davi, e vou fazer ele ser. Enquanto todo mundo dizia: é tormenta, José, está sendo vendido pelos próprios irmãos, está sendo negado pela própria família, Deus se posicionou para dizer: é caminho no meio da tormenta. Porque enquanto todo mundo está vendendo, enquanto todo mundo está desprezando, eu estou preparando o cenário para fazer ele ser governador. Enquanto todo mundo olhava para a vida de João na ilha de Patmos, até porque quem ia para a ilha de Patmos tinha duas certezas: a primeira, que nunca mais sairia dali; a segunda, que nunca mais receberia visita de ninguém. Todo mundo estava olhando para a vida de João e dizendo: nunca mais sai daí, é tormenta. Nunca mais recebe a visita de ninguém, é tormenta. Nunca mais vai sair do meio dessa crise, é tormenta. Mas foi Deus que se posicionou para dizer: é caminho no meio da tormenta. Porque enquanto todo mundo está dizendo e achando que nunca mais vai sair daí, eu vou abrir os meus céus para você, João. E no cenário de crise, no cenário de dor, no cenário de adversidade, eu vou revelar a minha graça e a minha glória para você. Enquanto todo mundo olhava para a vida de Daniel e dizia: Daniel está sendo colocado em um lugar para ser morto, em um lugar que está sendo colocado para perder a sua vida, Deus se posicionou para dizer: é caminho no meio da tormenta. Porque antes mesmo de você entrar nessa fornalha, Daniel, eu já estava aqui dentro preparando tudo para a gente caminhar. Enquanto todo mundo olhava para a vida de Jesus e dizia: é tormenta, está sendo vendido, é tormenta, está sendo negado, é tormenta, está sendo caluniado, é tormenta, está sendo chicoteado, é tormenta, está sendo negado pelos próprios discípulos, é tormenta, está passando uma noite inteira sendo chicoteado, é tormenta, está passando por uma série de sofrimentos, é tormenta, uma série de crises, é tormenta, foi abandonado pelo próprio pai, é tormenta, está passando por tudo isso, é tormenta, está passando por todas essas dificuldades, é tormenta. Mas foi Deus que se posicionou para dizer: no primeiro dia todos olhavam e diziam: é tormenta. Todos olharam no segundo dia e disseram: é tormenta. Mas no terceiro dia Jesus ressuscitou e Deus se posicionou do céu para dizer: eu sempre disse que era caminho no meio da tormenta.
é caminho no meio da tormenta. Se for para Jesus, ajunta com glória a Deus, ajunta com aleluia. Enquanto todo mundo olhava para a vida de Jesus, afinal, é a Bíblia quem diz que todos pecaram e destituídos da glória foram. E todo mundo olhava e diziam: o que é que nós vamos fazer agora? A ponte que nos ligava até a Deus foi rompida. O véu que separa o santo dos santos ainda está lá. E se todos pecaram e destituídos da glória foram, qual é o caminho agora? Qual é o caminho para a gente voltar a ter ligação com Deus? Qual é o caminho para a gente voltar a ter relacionamento com o Pai? E Gênesis vai falar sobre a vida de Adão e Eva. E quando estava falando da vida de Adão e Eva, o escritor vai dizer: Eva teve um diálogo com a serpente, traz o fruto, manda Adão experimentar. Quando Adão experimenta, ele vê que eles estavam nus. Mas tem um detalhe: Adão dá mais importância e relevância para a voz de Eva do que para a voz de Deus que descia todo dia. Sabe o que é isso? Vestígios de alguém que não vive mais o primeiro amor. Era Deus dizendo: vocês não estão percebendo que de pouco a pouco o amor vem se esfriando, que de pouco a pouco as pessoas vêm se afastando, que de pouco a pouco o pecado vem se infiltrando, que de pouco a pouco todos estão pecando, e a minha graça, a minha glória, vem se afastando de pouquinho a pouquinho. E ninguém parece que está dando importância para nada disso. Eu imagino alguém se posicionando para dizer: e agora? Qual é o caminho para a gente voltar? Deus se posiciona para dizer: o caminho é o mesmo. Eu vou mandar um filho, um cordeiro. Ele será o cordeiro de uma vez por todas, o sacrifício de uma vez por todas. E quando ele morrer, enquanto ele estiver naquela cruz do Calvário, ele vai dar um brado. Que brado é esse? Tetelestai, está consumado. Enquanto todos olhavam para a vida de Jesus e achavam que ele era somente um grande profeta, um grande sacerdote, certa feita, Jesus reuniu os seus discípulos e disse: quem é que os homens dizem que eu sou por aí? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é Isaías, mas Pedro é quem se posiciona para dizer: eu não sei quem é que estão dizendo por aí que o Senhor é, mas eu tenho uma certeza: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sempre foi sobre ele, gente. Foi sobre ele que Gênesis capítulo 3, Deus profetizou dizendo: vai nascer um da mulher, que você vai até ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça, Satanás. Sempre foi sobre ele. Foi sobre ele que Isaías profetizou dizendo: vai nascer um, ou na verdade, nasceu um. E qual é o nome dele, Isaías? O nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Oh meu Deus do céu, eu já sinto uma graça nesse ambiente para lhe dizer: o Deus que está presente na plenitude não é qualquer Deus. O Deus que está presente na plenitude não é qualquer Cristo. O Deus que está presente na plenitude é aquele que veio para dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como vocês voltarem para Deus, não tem como vocês voltarem para o Pai, não tem como vocês voltarem a ter relacionamento com Ele, a não ser por mim. Deus te traz a esse ambiente para lhe dizer: quer que essa crise passe, volte para mim. Quer que essa prova tenha o fim, volta para mim. Quer que essa dificuldade tenha um basta, volta para mim. Eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu vou ficar repetindo: eu sou o caminho, eu sinto graça nesse ambiente para lhe dizer: é no meio da tua crise, eu sou o caminho. É no meio da tua prova, eu sou o caminho. É no meio. Alasuricanda alabaciricanda alabai. Iricanda alabai. É Deus que te traz a essa casa para lhe dizer: não para agora, não desiste agora, não desanima agora. Enquanto Satanás olhou para você e disse: na segunda não orou, na terça não buscou, na quarta não jejuou, na quinta estava tão fraquinho, na sexta estava tão cabisbaixo, no sábado veio se arrastando, olhou para a gente nessa manhã de domingo e disse: agora eles param, agora eles desanimam, agora eles vão paralisar. Mas olha nós aqui de novo, olha nós aqui outra vez. Olha nós aqui mais um domingo, mais uma oportunidade. Sabe o que é? É que o mundo olha pra gente e não consegue entender que todo mundo passa crise, todo mundo passa prova, todo mundo passa adversidade. A prova que o mundo enfrenta é a mesma que a gente enfrenta, mas tem um detalhe que eles não conseguem entender: é que a gente tem aquele que é o caminho, aquele que é a verdade. Oh meu Deus do céu, alguém já entendeu aqui? Eu vou pregar só para esse lado. Levanta a mão porque ela vai a profecia. Deus te traz a essa casa para lhe dizer: pode perseverar mais um pouco, caminhar mais um pouco, prosseguir mais um pouco. Nós não vamos desistir, nós não vamos desanimar, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, nós vamos perseverar. E olhando para o texto, olhando para a história, o escritor é muito claro em nos dizer: Deus é grande em força. Segundo, o Senhor tem um caminho no meio da tormenta. Mas terceiro, os céus, as nuvens, são o pó dos seus pés. Pegue na mão de quem está do seu lado por um momento. Mais uma vez você vai ser profeta na vida dele agora. Diga para ele, diga para ela: Deus tem um caminho no meio da tormenta. Mas Deus também tem mais. Sabe o que é? É porque o que a gente olha de longe, o que a gente olha tão distante, o que a gente olha tão, parece que nada vai fazer a gente alcançar. Ele está dizendo: isso é o pó dos meus pés.
Eu sinto graça dentro desse ambiente para dizer para a vida e para a alma de alguém: talvez a crise que você veio passando nesta casa, você veio para cá dizendo, está tão distante de se tornar realidade aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus me projetou, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus fez eu planejar durante tanto tempo. Mas Deus te traz a esse ambiente, e com muita graça e muito temor eu vou liberar essa palavra, porque Deus está dizendo: ainda essa semana você vai contar testemunho daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou cumprir, daquilo que eu vou realizar, porque eu não sou Deus, eu não sou homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Eu sou aquele que prometo e cumpro, eu sou aquele que abre o caminho para você passar, eu sou aquele que faço você perseverar, eu sou aquele que faço você avançar, eu sou aquele que faço você prosseguir. Levanta a mão, por 30 segundos, fale alguma coisa para Ele, porque Ele está abrindo caminho, abrindo caminho, abrindo caminho, abrindo caminho. Erebacanda labassai. Olhe para cá, eu encerro. O que Deus estava dizendo aqui é: primeiro, eu sou grande em força. Segundo, eu abro caminho no meio da tormenta. Mas terceiro, aquilo que é tão difícil para você, para mim não é nada. E eu encerro exatamente agora. Olharam para a vida de Jesus, e muitas das vezes a gente veio para cá, para esse ambiente, mesmo sendo um ambiente aonde nós já vivemos tantas bênçãos, tantas vitórias, aonde desse altar já saiu tanta virtude, mas mesmo vindo para cá, a gente vem para cá dizendo: será que Ele é forte mesmo? Será que Ele está no meio de tudo isso mesmo? Será que Ele está nesse ambiente o tempo todo? Será que Ele está realmente no meio das minhas tormentas? No meio das minhas dificuldades? Gente, olha para o texto. O texto vai dizer que Deus tem um caminho. Outras versões vai dizer que Ele sente privilégio no meio da tormenta. Olha quão o cenário é caótico, mas ao mesmo tempo contraditório. Porque enquanto a gente está sofrendo, enquanto a gente está debaixo de tantas dificuldades, Deus está dizendo que Ele sente privilégio no meio da tormenta. Henrique, o que é que você quer dizer com isso? Enquanto eu estava me preparando para essa noite tão especial para o meu ministério, Deus ministrou ao meu coração dizendo: Henrique, diga para o meu povo, diga para a minha igreja, diga para a plenitude, que enquanto vocês estão, ou não posso generalizar, mas enquanto muitos de nós estamos no meio da tormenta, no meio da dificuldade, Deus te traz a esse ambiente para lhe dizer: eu fico tão privilegiado, porque você achou o lugar certo de me buscar. Você achou o lugar certo para eu me manifestar.
Você achou o lugar certo para eu revelar a você a minha graça e a minha glória. Talvez você adentrou a esse ambiente dizendo: hoje é o meu último culto, hoje é a minha última oportunidade, hoje é a minha última oportunidade de fato buscar a Ele, ou de fato fazer alguma coisa em meio às crises que eu estou passando, em meio às dificuldades que eu estou enfrentando. Mas Deus se posiciona do céu para lhe dizer: eu me sinto tão privilegiado, porque você veio para cá chorando, mas veio, se arrastando, mas veio, pelejando, mas veio, chorando, angustiado, mas achou o lugar certo. Cada lágrima derramada dos olhos da plenitude, como já foi dito essa noite, vai ser colheita de muita alegria. Vocês chorarão aqui, mas vocês também contarão testemunho nesta casa, porque Deus nos faz a esse ambiente para lhe dizer: não para agora, não desiste agora, não desanima agora. Satanás não vai paralisar a tua casa, não vai paralisar o teu sonho, não vai paralisar a tua família, não vai paralisar nada dos teus sonhos. O Deus que está conosco, o Deus que está conosco, o Deus que está, oh meu Deus do céu, o Deus que está conosco, Ele abre caminho.